Olá, gente linda do nosso coração! Quinta-feira passada a gente não estava aqui, mas hoje, ó, quintou 4 horas da tarde, ao vivo, para você na Rádio Paraná Oficial, em todas as redes sociais, TV também, o que mais? YouTube, transmissão, aplicativo, e é isso aí, fique aqui com a gente, porque hoje nós temos 2 assuntos aqui no Fala Paraná de toda quinta-feira. Eu já quero agradecer imensamente a sua companhia aqui com a gente. E boa tarde, Érica. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, Itália. Boa noite, Rússia. Olá, Inglaterra. Nós estamos no mundo, minha gente, no mundo. Entramos aí em todos os lugares através da internet. Eliane, você acredita que a gente tem audiência? O Alexandre já mostrou fora do Brasil. A gente tem audiência na Índia, a gente tem audiência na Rússia, a gente tem audiência na Alemanha. Então, a gente quer agradecer a cada um de vocês no mundo inteiro por estar aqui conosco no nosso programa, o Fala Paraná. Um grande beijo. Fique conosco até às 6 horas da tarde, porque aqui você sabe, você tem vez, você tem voz, aqui você tem conteúdo de qualidade. Aqui a gente faz um programa pensando em você, a gente faz esse programa especialmente para você mulher, para você criança, para você idoso, para você homem, para você que é solteiro, para você que quer casar, né, Eliane? Aqui a gente atinge todos os públicos. Áustria, Áustria. Ó, estamos agora com audiência na Áustria. Na Áustria, você é austríaco, você é chileno, Chile. você que está aí na Argentina. Amigo, eu sei que você está aí na Argentina, em Buenos Aires, dançando aí um tanguinho, acompanhando aqui o nosso programa. Eu tô ligada, eu sei quem é você, eu só não vou falar pra ninguém, porque você é o meu ouvinte. O meu ouvinte especial. E é verdade, a gente tem um ouvinte lá. Eu acho isso muito legal, porque através das ondas do rádio, da internet, a gente chega em qualquer lugar do mundo para fazer companhia para as pessoas, né, Eliane? Nossa, com certeza. E isso é muito importante, certeza. é muito legal. Às vezes a pessoa está lá sozinha em casa, doutor, e através da nossa voz, ela se informa e ela sente o aconchego, ela sente que ela tem uma boa companhia. E a gente vai falar do que hoje? Para que público que a gente vai falar agora? Então, como a Érica falou, a gente sempre traz tantos e tantos temas variados para vários públicos. E hoje o nosso primeiro tema é saúde, porque a gente sabe que você gosta tanto de falar aí sobre saúde. Quantos e quantos temas a gente traz toda quinta-feira aqui, não é mesmo, gente? E hoje vamos falar sobre a endometriose. William Teru Nakanishi, certo, doutor? Boa tarde, Érica. Boa tarde, Eliane. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado de novo pelo convite, tá? E vamos lá, né? Vamos conversar um pouquinho desse tema aí que é tão importante, tendo em vista aí de uma data recente que a gente teve do Dia Internacional da Endometriose, né? Do combate a ela nessa semana. Então, um assunto extremamente válido. Isso mesmo, até porque são 190 milhões de mulheres e meninas, gente, em todo o mundo que sofrem com a endometriose. E cerca de 18% das mulheres aqui no Brasil têm este problema. Então, assim, é um caso muito sério, a gente sabe que é muito dolorido, a gente tem que falar sobre esse assunto, né, doutor William? E olha só, ele é ginecologista do Eco Medical Center e especialista em endometriose. Então, nada melhor do que falar sobre esse assunto com um especialista na área. Então, muito obrigada pela sua vinda aqui no Fala Paraná, doutor. Então vamos que vamos, começando, porque assim, nós temos ainda um segundo tema, mas vamos anunciar primeiro o segundo tema, Érica? Gente, eu vou anunciar, sabe por quê? Porque você, minha querida, você, meu querido, você que tá aí se relacionando, você que tá aí querendo casar, de repente você tá aí procurando alguém, você tá orando, você tá rezando, você tá fazendo simpatia. Calma que seus problemas acabaram, acabou de sair uma pesquisa recente que foi divulgada pela Universidade Estadual da Flórida. Você sabe o que essa pesquisa constatou? Que as mulheres que se relacionam com homens feios, elas são muito mais felizes. Será? Segundo essa pesquisa. Olha, eles conversaram nessa universidade com mais de 100 casais. Eles investigaram psicologicamente os casais e constataram isso. Que quem tem aquele marido, aquele namorado, um pouquinho menos assim, avantajado de beleza, mas por quê, minha filha? Por quê? É isso que a nossa entrevistada vai explicar para a gente, ela vai analisar essa pesquisa. Mas agora vamos falar desse tema que é muito sério, né? E é muito importante, que é a endometriose. Doutor, explica para a gente o que é
a endometriose, por gentileza? Acho que antes de começar a falar da endometriose, a gente tem que entender o ciclo menstrual da mulher. Isso, por favor. Então, toda vez que vocês menstruam, tem uma pele lá dentro do útero, que é o endométrio. E ele descama, sangra, vem lá o sangue visível, certo? Quando tem uma célula dessa, que ela não está dentro do útero, ela está do lado de fora do útero, ou permeando o músculo do útero, aí a gente dá o nome de endometriose. E o principal problema que ele vai fazer é isso. Isso eu explico para as pacientes. Ao menstruar, aquele outro foco também sangra. E aí começa a gerar todo o problema que a endometriose faz na mulher. E pode ser considerada uma doença, doutor? É uma doença, né? Então, tanto é que tem até CID, né? Se você for pensar que é o N80. Então, endometriose é sim uma doença. Infelizmente, uma doença que está sendo diagnosticada. Aliás, ela é diagnosticada tardiamente. E quanto mais precoce, se a gente pudesse diagnosticar, o tratamento seria mais efetivo, né, para essa mulher. E por que essa demora nesse diagnóstico? Principal causa, tabu. Então, a gente tem as nossas mães, as nossas avós, os nossos familiares, né? E dor, para a mulher, é algo que teria que ser suportável. É normal ter dor. Você menstrua, você tem cólica, você tem dor muito forte, mas isso é normal seu. Você é mulher, você tem que passar por isso, você tem que aguentar. Ciclo menstrual. Olha só, e não gente, é normal. que ignorância, né? Mulher não serviu para ter dor. Então, vocês precisam ter esse acompanhamento, esse olhar e quebrar esse tabu, que ter dor não é normal. Então, se você tem uma dor mais intensa, principalmente durante o período menstrual, isso pode ser um sintoma ou um sinal de algum foco de endometriose. Geralmente começa a partir de que idade? A gente já tem que começar a ter esse olhar com relação à endometriose. É um pouco difícil a gente falar disso, porque tem pacientes que vão iniciar os sintomas a partir dos 30, a partir dos 40, ou às vezes até na adolescência, quando inicia o processo, né? Inicia a menstruação. Então, não tem uma data certa, uma idade certa, que a partir disso vai aparecer os focos de endometriose ou vai aparecer os sintomas. Mas a gente tem que valorizar a queixa. Então, se a paciente tem essa queixa de dor, independente de quando ela apareceu, seja do começo que ela iniciou a menstruação, ou ela já passou vários ciclos, vários anos, já está com seus 30, 40 anos, e começou a ter dores intensas durante o período menstrual, dismenorreia, né, que a gente fala, a gente tem que valorizar se não está abrindo um quadro de endometriose. Mas, William, para a gente entender um pouquinho, né? Você falou sobre essa questão da dor. Então, a dor, ela não é normal, certo? Correto. Mas que ponto que nós precisamos tomar esse cuidado e prestar esta atenção em, opa, essa dor não tá legal, não é isso que está normal em mim, na minha saúde, eu preciso procurar um gineco. Não, perfeito, né? E a dor é um sintoma subjetivo. Então é diferente para mim, diferente para você, diferente para o ouvinte. Então cada um tem o seu limiar de dor para poder falar assim, opa, isso não é normal. É óbvio que quando a paciente ela vem falando assim, poxa, William, eu tenho que ir no pronto atendimento todo mês durante o período menstrual. Isso está atrapalhando a rotina dela. Antes de iniciar a menstruação, eu tenho cólicas intensas que eu preciso parar com as minhas atividades, eu preciso ficar em casa. Isso não é normal. Então, valorizar essa dor intensa, e isso para paciente que atrapalha a sua rotina, atrapalha o seu dia a dia, sim, ele entra como um quadro importante para a gente pensar no possível diagnóstico. A gente fala muito em dor e a questão do fluxo menstrual. Perfeito, né? Na endometriose, e aproveitando que você colocou os percentuais, né? Hoje a gente tem aí entre 10% a 20% de mulheres no período fértil que tem algum foco de endometriose. Nessas pacientes, apesar de ser um número expressivo, não são todas que vão ter sintomas. Então, se a gente for pensar em sintomas, aproximadamente 20% dessas mesmas pacientes com diagnóstico, elas vão apresentar sintomas. E os sintomas são variados. Pode ser a dor, a dismenorreia, a dor pélvica crônica, aquela dor que, por causa da inflamação crônica ali na região da pelve, ela fica isso fora do período menstrual. A infertilidade. Então, ele é um fator importante. Aquela paciente que está tentando engravidar 1, 2, mais anos e não conseguiu achar outros focos, outras causas. Fez o exame, achou foco de endometriose, a endometriose está associada a 70% de causa de infertilidade, né? E além disso, como você falou, o fluxo.
Então, o fluxo aumentado, e também ele entra algo como subjetivo, mas o fluxo aumentado, ele é também um dos sintomas de endometriose. Ô, doutor, mas assim, e as mulheres, por exemplo, que usam medicamentos contínuos, né? Porque daí, assim, não menstrua, não tem cólica, mas acontece da pessoa, então, ter talvez essa endometriose e não saber? Quem usa aquele anticoncepcional, né? Porque às Isso. vezes o ginecologista fala, use por 3 meses, né? Por período prolongado, até mesmo injeção também. Perfeito. O tratamento, né, da endometriose, ele entra dos componentes da medicação, o anticoncepcional. Então, olha ele só. serve como tratamento. Sim. Porém, ele não evita surgir os focos. Isso que é o mais importante. Os focos, eles já estão presentes. E aí, o anticoncepcional ele serve para deixar eles quiescentes, quietinhos, parados, sem fazer esse processo inflamatório. Então, essa é a ideia do anticoncepcional, que ao parar ou diminuir a menstruação e o fluxo, consequentemente, aqueles focos de endometriose também não vão ficar sangrando, não vão ficar inflamando. Então, essa é a ideia do anticoncepcional. E aí o William não estaria mascarando, talvez, esses focos, né? A partir do momento que você tem um diagnóstico, então você fez lá, por exemplo, um mapeamento de endometriose, seja ele por ressonância ou por ecografia, e você viu as lesões, você já sabe. Então, ok. Mas tantas mulheres que a gente está falando, né? Desses 20%, só... Sim, é muita coisa, só né, gente? Muita 20% coisa. delas que vão apresentar sintomas. Então, quer dizer que 80% nem sabe que tem lesão. Você vai fazer uma cesárea. Quais as consequências disso, doutor? Perdão, pode continuar. As consequências da endometriose estão muito relacionadas com a queixa da paciente, que aí entra nessa dor, a infertilidade. Então, a paciente que ela não tem sintoma, que ela não tem problema com fertilidade, chegou lá nos seus 40, 50 anos, entrou na menopausa, não teve nada. E aí, por algum motivo, ela vai fazer uma cirurgia e durante a cirurgia descobre foco de endometriose. Aquilo não gerou problema para ela. O problema é para aquela paciente sintomática. Tá. Então, é aquela que apresenta sintomas. O grande X da questão é, principalmente na paciente que ela tem dor, ela vai postergando. Isso é normal, a dor é normal. E vai se passando os anos, as lesões vão piorando, os sintomas vão piorando. E aí ela vai fazer esse diagnóstico lá com 7, 10 anos depois que ela iniciou os sintomas. E aí a paciente às vezes está com dificuldade para engravidar. E aí as lesões estão maiores. E se for fazer um tratamento, às vezes é um pouquinho mais agressivo. Então... E é verdade, né, doutor? Olha, tem uma tia minha, e eu lembro, assim, que quando eu era criança, nossa, ela sofria demais, assim mesmo. No período menstrual, ela ficava o tempo todo, ela perdia trabalho, sabe? Como não se estivesse doente conseguia. mesmo, né? Ela ficava o tempo todo encolhida ali. Mas assim, igual né, você falou, né? A gente acha que é normal, E depois ela casou e tudo, né? Hoje ela tá com uns 54 anos já. Mas assim, ela nunca teve filhos e ela não sabia, tipo, do porquê Motivo. também que ela não tinha. E daí tava perto também da menopausa e tudo. E só depois, eu acho que dos 40 anos, mais ou menos, que ela foi descobrir que tinha endometriose. Então, olha só como é sério isso, né? A gente tá trazendo esse tema, né? Para alertar as mulheres, né, doutor? A cultura nossa, né, ela vem se mudando em relação a valorizar esse tipo de queixa e investigar. Então, hoje, o ginecologista, ele, no geral, está valorizando mais e buscando entender mais o porquê que a paciente não está conseguindo engravidar, o porquê dessa dor e pensando na endometriose. Então, antes não se pensava tanto, isso antes, assim, algumas décadas atrás. Hoje não. Hoje o mapeamento de endometriose ele já está até se tornando quase que um exame de rotina. Então, o paciente tem esse queixa de dor, fala para o teu médico, o médico, opa, talvez isso pode ser endometriose. Já faz os exames adequados já para pesquisá-los. E quando o caso é mais grave, tem que entrar com algum tipo de cirurgia, doutor? O tratamento de endometriose, normalmente eu falo para as pacientes que ele é um tripé. Então, não é um se sobrepondo ao outro, mas é um ajudando o outro. Então, o que a gente precisa, né, para essa paciente? A gente precisa que essa paciente ela faça exercício, faça atividade física. E a atividade física que a gente fala é atividade física de alta intensidade. Não é a caminhada, é suar a camisa, né? Além disso, a alimentação ela entra também como tratamento. Então, hoje a gente tem vários nutricionistas e nutricionistas que elas trabalham especificamente com essa sub-área, né, que é a paciente da endometriose, para ajudar ela a melhorar essa alimentação para fazer com que o processo inflamatório da endometriose diminua, né? As medicações entram como parte do tripé.
E o terceiro pé, que seria na paciente que precisaria de cirurgia. Mas não são todas. Óbvio que sempre casos selecionados. Mas e essa questão da alimentação, do exercício físico, como que eles podem ajudar? Alimentação, a gente sabe que hoje tem vários alimentos. Hoje a gente consome muito processado, né? Sim. Muitos alimentos que é mais fácil abrir do que descascar, como o pessoal do nutricionista fala, né? E esses alimentos, eles fazem com que altere a flora intestinal, faça um processo inflamatório no intestino. E a gente sabe que o processo inflamatório intestinal, ele está aliado, ele está caminhando junto com o processo inflamatório da pelve, por causa da endometriose. Então, inflamar o intestino, isso pode prejudicar os focos de endometriose também. Então, você vai perguntar para aquela paciente principalmente que estufa a barriga depois que come um carboidrato, uma pizza, um lanche. Assim, poxa, William, quando eu como realmente uma massa ou carboidrato de absorção rápida, minha barriga estufa, piora a minha cólica, piora meu fluxo menstrual. Então, a alimentação realmente ela não entra como algo a mais, ela entra como parte do tratamento. Entendi. Mas não tem uma cura em específico, tem o tratamento, é isso? Isso mesmo. Então, quando a gente pensa em tratamento da endometriose, não é um tratamento curativo. É um tratamento para deixar essas lesões paradas, diminuir o processo inflamatório das lesões. A cirurgia, não. A cirurgia, você vai lá, ataca a lesão diretamente, então você está tirando a lesão. Tá. Acabou o problema. Então, essa é a função da cirurgia. Então, hoje ainda a gente não tem medicamentos que vão fazer com que essas lesões desapareçam. A gente ainda somente tem esses tratamentos para deixar o processo inflamatório da pelve paradinho. Mas e tem a ver com a retirada do útero também? Não necessariamente. Então, esse é um dos principais erros, talvez, que a paciente venha com essa cabeça da endometriose no consultório. Então, a endometriose não é igual a tirar útero no tratamento cirúrgico. Porque, como a gente falou, né, o foco da endometriose ela está fora do útero. Então, ela não está dentro do útero. Então, a ideia da cirurgia é realmente tirar essas lesões que estão ali na região externa ao útero para poder melhorar a qualidade de vida. Então, para as pessoas poderem entender um pouquinho, então a endometriose são lesões. Exatamente. Isso mesmo. Então, são células que estão em um lugar que não deveriam estar. Então, células do endométrio que se implantaram lá atrás do útero, na parede da bexiga, às vezes na parede do intestino, às vezes no ovário. Então, ele pode se implantar em qualquer casos mais graves, diafragma. Então, lá em cima, bem longe do útero, existem relatos de casos de lesões de endometriose no diafragma. Nossa, mas e por que, doutor, assim que acontece? Tem um porquê disso? Tem um Causa caminho? genética. Talvez hereditário, isso mesmo. A gente sempre gosta de colocar a culpa em alguém, né? É verdade. Tipo A culpa assim, a que culpa é da nossa acontece? ancestralidade. O ideal seria achar assim, não, é isso, pronto, resolve, Porque daí acabou. você resolve, né? Exatamente. Vai na Você faz raiz o do tratamento, problema. Você vai no X ali da questão, na raiz, né? Mas infelizmente não tem uma Não causa tem. específica, né? Então isso pode, as lesões elas podem ter iniciado, essa célula pode estar lá desde o período de formação embrionária. Então lá quando a gente estava na barriga da nossa mãe, ainda se formando, ficou uma célula lá no peritônio, uma célula fora. Sério? Nossa. Tem teorias da menstruação retrógrada, então durante o período menstrual o sangue volta um pouco para dentro da cavidade abdominal, que poderia levar células do endométrio para dentro da pelve. Então tem N teorias, né, para tentar justificar o porquê que acontece. Né? Olha só que interessante. Mas você estava falando de alimento. Quais são os principais alimentos, então, que se deve consumir? Que deve consumir, a gente sempre fala... Para evitar, né, esse tipo de problema de endometriose ou para quem já está fazendo o tratamento. Então, o tratamento, né, o ideal é alimentação saudável. O saudável é aquilo, né, consumir mais fibra, Fibras, diminuir o consumo de alimentos industrializados. A carne vermelha, ela entra talvez ali como parte em diminuir o consumo, né, da carne vermelha, ela pode ajudar na questão desse tratamento, né. E o ideal é o acompanhamento com o nutricionista, porque os teus sintomas, eles variam de acordo com o que você come também. Então, às vezes, para fulano, o carboidrato piora os meus sintomas. Para outra pessoa, não. O carboidrato não influencia em nada. Na verdade, se eu parar de consumir o carboidrato, piora a minha dismenorreia. Então, essa é uma paciente que não deve restringir, né, o carboidrato. Mas, basicamente, o ideal é que essa paciente consuma alimentos, trocar os carboidratos de absorção rápida por aqueles carboidratos de absorção mais longa. Olha que Então, interessante. pão integral, arroz integral, trocar para o integral. É o beabá que o nutricionista fala. Comer mais colorido. Então, esse seria o ideal para essa paciente.
E com relação à atividade física, você falou que são o quê? Exercícios de maior impacto, Exato. 1 hora por dia, quantas vezes por semana? O que seria? Aquele que a Eliane faz? Crossfit. O crossfit? Vamos tudo pro crossfit, doutor? Ai, gente, eu sofro no crossfit, mas eu gosto do crossfit. Não, a atividade física, ela é excelente, né? Pra gente, nos auxilia muito no Olha que tratamento. voltou no né? caminho, então. E é a atividade física de alto impacto mesmo, de alta intensidade, né? Então é aquela atividade física no mínimo 40 minutos. O ideal, né? Óbvio, na nossa rotina é difícil, né? Mas o ideal, pelo menos 40 minutos diário, né? E suar a camisa. Então, às vezes, William, eu não consigo fazer 40 minutos todo dia. Então, faça um exercício que você soe, que você canse, que você libere endorfina. Então, aquela atividade física que você está suando, você está consumindo caloria, isso diminui o processo inflamatório do estrogênio. Então, ajuda muito a gente na questão do tratamento da endometriose. Olha só que interessante. Aquela bicicleta que a gente faz na hora do almoço lá na academia, como é que chama? Aquela aula que fica todo mundo meia horinha, mas que a gente sua muito. Verdade. Aquela, olha, gente, eu não lembro o nome agora. Eu Me também faltou aqui a memória. Eu só penso no meu cross lá, pneu. Mas é excelente. Dança também, né? A dança é legal. Perfeito. A dança, porque na dança você sua ali bastante, né? Dependendo ali do tipo de dança. Isso mesmo. Eu acho que E é querendo ou não, bacana. faz muito bem também, né? É igual a gente fala, né, Erika, assim, até qualquer assunto que a gente traz sobre saúde, né, gente? Como é importante cuidar da alimentação e do exercício físico, porque, assim, é um conjunto, Ele falou, né? né? É um conjunto, aham. E dependendo do problema, o especialista sugere Sim. ou que sue ou não, algo mais tranquilo. Às vezes também eles sugerem a musculação para o músculo, para Claro. fortalecer em relação à Perfeito. demência, entendeu? Para evitar demência, Alzheimer, esses problemas mentais, diz que a musculação é muito eficaz. E até quanto maior aprendi com o Dr. Júlio Luque, quanto mais musculatura você tiver nas coxas e nos glúteos, isso quer dizer o quê? Você vai ter uma vida mais prolongada, minha amiga. Que você vai ter um cérebro maravilhoso, longevidade. Você vai estar com a cabeça boa lá com 90 anos. Então, não é só questão de ficar bonita, como eles dizem, né? De ficar saradona. Não! Glúteo grande, perna musculosa é para que você tenha uma boa saúde também. Engraçado que agora a ciência está comprovando, né? Tudo Perfeito. isso. E a gente acha muito interessante, a gente como jornalista, a gente sempre gosta de trazer esses temas para estar orientando mesmo a população, porque certeza. grande parte aqui do nosso público é formado por mulheres 35 mais, doutor. Maravilha. Exatamente, bem nessa linha, né, de pensamento e aquilo que a gente gosta de falar, porque a gente sabe que tudo que a gente traz de informações, a gente ajuda muito, né, doutor? Então, igual a gente falou da própria dor, né? Assim, não, é normal, gente, né? Adolescente, jovem, adulto, tá tudo certo. E não tá tudo certo, Sim. né? Então, Não assim... é normal, gente. O William deixou muito claro aqui, não é normal. A dor, ela, de novo, é subjetiva, mas a partir do momento que ela atrapalha a tua rotina, atrapalha o teu dia a dia, atrapalha as tuas interações sociais. Pô, eu deixei de ir num jantar porque eu tô com muita dor hoje. Eu tô com muito... não conversa comigo hoje, eu tô com muita dor. Então, assim, poxa, talvez isso não seja normal. Então, Ai, gente, olha... Cuidar com essas cólicas, né, Então, gente? eu sofro muito com cólica, sabe? Mas eu já vi que é por conta do DIU. eita. Sabia? Nossa vida, como eu sofro, gente. Não, é de travar o corpo mesmo, Nossa, que verdade, horror. Então gente. tem que mudar é isso sério. aí, né, amiga? Tem que É mudar, sério, de eu repente, sofro o método, demais, o eu método sofro aí demais. contraceptivo. Demais. Porque Não, é tem que sério. cuidar. Né? Se não tá se tem que sofrendo, ficar- não tem alguma coisa Pensar errada, né, nisso, doutor? Por isso O que eu doutor fico é assim, meu Deus, ginecologista? Tem que pensar nisso, gente. Não tem jeito, né? Cuidado. Aí mudando para anticoncepcional, né? Cada mulher vai Cada vai se mulher é uma adaptar. mulher. Exatamente. É, aí Então, tem que tem gente que mudar. não sente nada, tem gente que Doutor, sente. falando a respeito disso, afeta no relacionamento sexual do casal esse tipo de problema, a endometriose? Perfeito, né? E aí a gente entra num outro sintoma, né? Que a paciente tem, que é a dor durante a relação sexual. O termo seria dispareunia de profundidade, que é uma dor no fundo da vagina. Você pergunta para o paciente, quando você tem a relação, aonde que você sente mais dor? Aí o paciente fala assim, doutor, eu sinto mais a dor no fundo da vagina durante a relação. Opa, dispareunia de profundidade. Aí você vai examinar a paciente, e a gente faz o toque vaginal ali, bimanual também, né, para ajudar, mas faz o toque vaginal e a paciente sentir um pouquinho mais de desconforto também no fundo da vagina. E a gente vai sentir um nódulo. Opa, então tem um foco de endometriose que está ali na região posterior da vagina, que está fazendo com que a paciente tenha sintoma. E a dispareunia de profundidade, ela afeta a mulher, porque a mulher ela não vai querer ter relação. Tem Sim. dor.
Por que E que eu vou afeta ter? todo o casamento. Com certeza. Né? com Porque daí certeza. o marido não vai entender, não vai saber o que está acontecendo, né? Então, por isso que é importante estar procurando um médico. Se você aí se identificou, você que está aí nos assistindo, que está nos ouvindo, mulher, você se identificou, está sentindo isso durante a relação, é importante buscar um ginecologista para fazer o exame e fazer o tratamento, né, doutor? Não, perfeito. E essa é uma queixa que, no meu consultório, pelo menos 0% que a paciente vem direto. Uhum. A gente sempre pergunta. Então, a paciente ela sempre vem queixar, eu sangro muito, eu tenho muita dor, muita cólica durante o período menstrual. E aí a gente abre aquele parênteses. E a relação? Tem dor para ter relação? Na grande maioria elas falam. Tenho dor na relação e a dor na relação, fundo da vagina. É. Vai fazer Tá aí. os exames, vai fazer o mapeamento, batata. Acha a lesão aqui compatível com essa queixa específica. E como reverter essa situação? Pois é. Nesse caso específico, para que tenha qualidade, né, e sinta prazer na relação sexual ali com o marido. O mesmo tratamento. É a mesma Então, coisa. Mesma coisa. Identificou a endometriose, né, identificou que essa paciente tem, já iniciar todo esse cuidado. Então, a atividade física, a alimentação, as medicações adequadas. Quais né? são? O hormônio, que ela entra, né, como parte do tratamento. Nessa parte de medicação, eu gosto de colocar a acupuntura. Acupuntura, então, Olha, para que dor legal. crônica, é muito legal, é muito Uhum. bom, tem uma boa É, resposta. bastante gente fala Sim, muito bem. aham. aham. A fisioterapia Sobre pélvica também, Olha só ela que interessante, ajuda a gente muito. trouxe aqui uma Trouxe. especialista sobre fisioterapia Então, pélvica. fisioterapia pélvica na endometriose, independente de operar ou não, ela traz benefícios muito legais assim para a paciente, até de melhora de dor e nessa questão de dispareunia. Então, às vezes a paciente ela não tem só a endometriose que está fazendo a dispareunia, às vezes ela tem alguma outra coisa na musculatura da pelve que aí tá piorando esses sintomas de dor para ter relação. A fisioterapeuta ajuda bastante nessa parte, né? Olha só, gente, que importante, né? Nossa, doutor, na verdade é um conjunto, né? Exato. É um conjunto. Exato. Então, assim, né? A pessoa não vai só procurar um gineco, não vai procurar só um especialista em tal área. Mas, assim, ela precisa de um acompanhamento geral de todas as áreas envolvidas, Isso, né? Isso mesmo, isso mesmo. Até porque acho que também não é só uma cirurgia, não uma cirurgia em si, mas um tratamento com um ginecologista, por exemplo, que já vai resolver tudo. Não, né? Se não tiver uma boa alimentação, se não tiver exercício físico, não Perfeito. tiver uma reposição hormonal, talvez, seria também, doutor? Não nessa linha, né? Aí a gente tá pensando em outra coisa. Aham. Né? Na ideia da endometriose, a gente vai usar um anticoncepcional. O próprio anticoncepcional. Isso, para diminuir o processo inflamatório. Aliás, o sangramento, o ciclo menstrual, dá uma segurada nele. Para fazer com que aquelas lesões de endometriose não ficam todo mês sendo ativadas. Sim. Depois de quanto tempo a paciente já vai ter uma melhora significativa? Tem paciente que tem melhora já no primeiro mês. Olha que maravilha, gente. Então, já começa a mudar a dieta, já começa a fazer atividade física, começa a fazer acerta o uso de um anticoncepcional naquela paciente que não quer engravidar, óbvio, né? Já no primeiro mês ela já tem os seus resultados, né? Mas a gente sempre esclarece para a paciente, é um tratamento de longo prazo. Então, é pelo menos 6 meses. Né? 6 meses, pelo menos. No mínimo 6 meses para ter toda essa mudança. Eu gosto de usar o exemplo do paciente que fuma, do tabagista. Então, para ele mudar aquele hábito que ele tem, que ele está fumando e parar, não é de uma hora para outra. Então, tem que ser um período contínuo para você entender, trabalhar teu cérebro, mudar a tua rotina, porque querendo não é rotina. Então, alimentação, você tem que mudar a rotina. Atividade física, você tem que mudar a rotina. Tudo isso, até medicação, né, que a gente coloca, muda a rotina. E você tem comentado bastante sobre a infertilidade. Eu gostaria que você comentasse, então, com a gente sobre essa relação, né? Então, da endometriose com a infertilidade. Quem tem endometriose nunca vai engravidar? Ou acontece engravidar? Como que funciona tudo isso? Esse é o maior medo da paciente quando tem o diagnóstico, né? Então, o paciente vem, tá com dor, aí acha o foco de endometriose, a próxima pergunta, poxa, e aí, eu vou engravidar ou não, né? Calma. Então, ter endometriose não quer dizer que você é infértil. Inúmeras vezes. Olha só, gente, não quer dizer que é Exato. infértil. Então, tem paciente, no caso, né, Tá. nunca teve nenhum sintoma. E por algum motivo fez uma cesárea, e na cesárea foi visto foco de endometriose. Então, a paciente ela engravidou, ela não tem sintoma. Então, não é um problema de fertilidade. Mas, aquela paciente que está tentando, ela vai no especialista, busca outros focos, não achou, aliás, outras causas, né, de infertilidade. Achou a endometriose ela está associada a pelo menos 70% de 70%. dificuldade de engravidar.
Então, Bastante coisa. é bastante. Mas bastante. ali fazendo o tratamento, aí depois ela volta a ovular, não sei se é esse o problema, ela pode sim engravidar. O problema da endometriose na infertilidade é principalmente o processo inflamatório, né? Ah, não Então, tem a ver com ovulação. a inflamação na pelve cria um ambiente inóspito para o encontro do o espermatozoide com o óvulo. Então, isso é um dos principais problemas, né, nessa questão da fertilidade. Entendi. E aí o tratamento a gente é um pouquinho mais agressivo. Por quê? É uma paciente que ela está tentando já há algum tempo. Normalmente quando ela vem no consultório, já faz 5, 6, 7 anos que está tentando. É uma paciente que tem mais de 35 anos, então é aquela paciente que nunca engravidou, ela quer engravidar, então ela não tem muito tempo para esperar. Tá. Então esse é o tipo de paciente que, na maioria das vezes, a gente indica a cirurgia para auxiliar ela, tirando aquele foco que está inflamando, para auxiliar ela a conseguir a gestação o mais breve possível. E depois dá certo. Na grande maioria das vezes. Se isso for a causa, né? Aham. Óbvio que tem que individualizar, paciente para paciente. Existe percentual, não pesquisas nesse sentido? Difícil, tá? A gente tem ali mais ou menos 20 a 30%, se a gente for pensar nisso. De sucesso, tá? né? De sucesso. Mas é porque existem outras causas de infertilidade, então elas podem estar se sobrepondo. E aí falar só de endometriose é uma coisa, mas ela às vezes pode ter alguma outra alteração dentro do útero ou até dela mesma, né? Que isso está atrapalhando. Mas assim, ó, né, só para eu entender. Então, ele não tem cura, mas nesse tratamento ele é diminuído essa inflamação, certo? Perfeito. Tá. Então, por exemplo, assim, igual a Erika perguntou, né? Ah, daí pode ter o bebê, tudo certo? Tá, daí, né, foi explicado que sim, porque daí tira aquela parte da Tira aquela inflamação e tem o inflamação, bebê. ela pode Ok. engravidar. Mas e depois, pode voltar essa inflamação? A partir do momento que você faz a cirurgia de retirada de focos de endometriose, eles deixam de existir. Tá. Então, tirou, curou, resolveu o problema. Normalmente, a gente tenta utilizar uma técnica one shot, um tiro. Uma cirurgia para fazer a limpeza total. Uhum, tá. O que algumas pacientes acabam reoperando? Então, ou fez a cirurgia, faz o acompanhamento ali 2, 3 anos, aparece a lesão de novo. Outros focos elas podem ter, que ainda eram não visíveis, né, a olho nu ou na câmera, e aí com o passar dos anos, estímulo hormonal, ciclo, menstruando, esses focos eles aparecem, né? Eles se tornam mais visíveis. Então isso normalmente é o que acontece, não é que voltou a doença, né? Mas a paciente que ela tem endometriose, ela pode ter focos em outros lugares, mas que ainda não são visíveis tanto no exame de imagem quanto durante o ato cirúrgico. Olha só, obrigada pela explicação. E no caso da mulher que ela está ali na perimenopausa, que ela está entrando na menopausa, como que a endometriose acaba interferindo nesse período? Perfeito, né? Das principais vozes, né, que falam pra gente é assim, ó, entrou na menopausa, acabou o problema. Porque se é uma doença hormônio dependente, a partir do momento que eu entro na menopausa, acabou. Parou de menstruar, Resolveu o resolveu problema. o problema. Na verdade, não. Então, algumas pacientes que elas já tinham o sintoma da endometriose, principalmente de dor, que a gente está falando, dor para ter relação ou a cólica menstrual, entrou na menopausa, não necessariamente elas param de ter os sintomas, melhoram dos sintomas. Por quê? É aquela história. Sangra, cicatriza, sangra, cicatriza. Essas cicatrizações formam nódulos, formam aderências, e isso não some na menopausa. Então, isso pode perpetuar o sintoma de dor, o sintoma álgico dela. Ah, é por isso que muitas vezes elas sentem muitas dores, mesmo nesse período da menopausa, e muitas cólicas, né, doutor? Pode ser por conta disso. Ah, interessante. Então, meninas, vocês aí que estão... São meninas, né? Porque hoje em dia uma mulher de... Você viu ali o Odete Reutemann, né? Hoje, que é aquela personagem que faz o Odete Reutemann hoje. 60 anos tem aquela mulher. Verdade. A Débora Bloch. E ela faz uma personagem de 60. Quando a Beatriz Segal fez 38 anos atrás, que ela tinha 60 e fazia uma personagem de 60, era outra mulher de 60, era uma idosa. Ah, não, mudou muito, né? Hoje em dia, não. A de 60, ela biologicamente, ela é comparada a uma mulher de 40 anos. Justamente por isso, por causa da medicina, dos cuidados, da estética. A mulher hoje, ela se cuida até porque ela tem mais informação, né? Perfeito. E ela fica muito mais bonita, muito mais viçosa, ela não aparenta a questão da idade. Então, uma mulher de 48 anos, que está entrando na menopausa, é uma menina. Seria uma de uns 35 lá na época de 30 anos atrás. Por isso que eu estou falando, meninas. Então, vocês que estão entrando nesse... Eu me encaixo, né, bem... Aliás, aqui estou advogando a meu favor. Então, meninas, é isso. Vamos ficar de olho, porque se tiver com uma cólica muito intensa nesse período, já que não está, né, menstruando,
Pode ser que tenha alguma coisa errada. E aí vai procurar o doutor. A gente indica o doutor aqui porque ele é excelente, certeza, né? com Maravilhoso. certeza, com certeza. Onde que o doutor atende, o doutor? Atendo ali no Ecomédico, que é o que ajudou a gente aqui a disponibilizar esse tempinho para nós, né? Legal, perfeito. Atendo na clínica Obrigada, de fertilidade Ecomédica. também. Obrigada, sempre aqui com a maravilhosa assessora Gisele, né? Que sempre Ai, acompanha verdade, aqui os sempre entrevistados. acompanha. Nossa, excelente assessora. Corre Obrigada. atrás, a gente fala assim, A quero Comunicor, alguém que né? fale sobre isso. Ela Comunicor, né? Da Comunicor das séries, excelente assessoria, né? Sempre aqui com a gente, ela sempre presente. Isso que é boa assessora, quando vem junto, Excelente. né? Vem junto com o entrevistado. Tá ali, ó, presente. Sim, ajuda bastante. Doutora, eu só queria... A gente tá quase, deixa eu ver aqui, quase nos nossos finalmentes aqui, mas a gente falou muito de adulto, né, da fase prolongada ali, de descobrir a endometriose, e questão das adolescentes. A questão de adolescentes que menstruam precocemente, né? E tem muita Fluxo. cólica, muito fluxo. Ela já pode estar desenvolvendo já essa endometriose também ou não? É difícil fazer o diagnóstico nesse momento, porque é uma fase da vida em que está amadurecendo todo o eixo em relação à parte hormônio, cérebro, menstruação, se for resumir dessa forma. Então, os ciclos não são tão regulares. Então, às vezes menstrua mais de um mês, fica às vezes muitos meses sem menstruar. Ainda está amadurecendo esse eixo. As cólicas, elas podem vir mais fortes. Então, não é tão simples. Tá. Por quê? Inicia a menstruação. Então, ela tem lá a primeira menstruação. E aí, até amadurecer isso, às vezes é 3 anos, 4 anos. Então, não tem como falar assim, é normal ou não é normal? Talvez seja amadurecimento, talvez não. Então, se está na dúvida, conversa com o gineco, dá uma sapeada ali, explica o que está acontecendo. Poxa, minha filha está precisando ir várias vezes no pronto atendimento, está precisando matar a aula, não consegue ir para a escola porque está com muita dor. Talvez seja. Doutor, então quando é indicado, quando que o senhor indica que a menina ela deve começar a fazer consulta com o ginecologista? A partir de que idade seria o ideal? Depende pra quê, né? Então, o ideal... Pra quando vai começar ali a menstruar, 12 anos, 13 anos, para ela começar a entender o seu corpo, né? Começa ali a ter aqueles sintomas, começa a aparecer ali os hormônios, o seio. É isso que a gente gostaria de saber. Porque na minha época tinha muito tabu ainda. Perfeito. Ainda tem. As mães não levavam. E a gente ficava... Vergonha, a gente ficava meio perdido, a gente não sabia. Não vai levar, Você vai vê, levar no o que ginecologista, tava vai engravidar. acontecendo? Porque daí quer transar, quer ter relacionamento, quer não engravidar. E não tem nada a ver. É uma questão de saúde, né? Perfeito, isso mesmo. Então, o ideal é isso, né? O ginecologista, ele entra ali no início da menstruação. Então, ou naquela paciente que já está com sinais, talvez, de uma menstruação, uma puberdade precoce, Isso, né? puberdade, né? Então, o pediatra, ele é mais forte para tentar identificar esses sinais, mas o ginecologista, principalmente aquele ginecologista especialista na adolescência, ele é um dos profissionais que trabalha com isso. Então, aí, ok, é uma queixa, né? Mas se for só rotina, se for pensar assim, quero levar, ok, pode levar a partir do início que menstruou. Então, teve a primeira menstruação, quiser levar no ginecologista para tirar dúvida. Ela tira dúvida. Leva lá. Para explicar para ela, né? Eu acho que é importante uma maneira didática para ela entender o que acontece, como que é. Porque eu, assim, o meu caso não foi muito legal quando eu fiquei sabendo. Porque eu fui aprender através da escola, durante as aulas ali de ciências. Então, eu fui muito pega de surpresa. Não. Sabe? Eu acho que assim, é legal a mãe estar orientando em casa, o pai, mas assim, com esse acompanhamento profissional também. Porque é muito novo para uma criança de 10, de 11 anos, de repente, começar a menstruar. Né? E aí começa a acontecer essa mudança no corpo e sentir dores. Eu acho que eu, assim, no meu entendimento, não tenho filha mulher. Não sei você, Eliane, como é que você fez com as suas filhas. Mas é interessante, é importante. A né, menor doutora? ainda não entrou nesse período, ainda tem 12 anos, mas ainda não. E a outra foi com 16 anos só. Mas daí também já foi acompanhado, tudo certinho. Mas não, né? não foi tão precoce, né? Não, Você já é uma mocinha, não. já entende mas bem, né? lá de casa já é assim mesmo, é mais longe o negócio. Legal. Mas é importante, né? Então, quem está nos ouvindo tem filha adolescente ou passa por algum dessas questões que a gente comentou hoje, né? Procure aí um especialista, porque assim, aquilo que a gente fala, né, doutor, sempre assim, o diagnóstico precoce é a melhor coisa, né? Pra que sofrer? Perfeito, né? E aquela coisa, né? Reforçando o diagnóstico precoce. Valoriza a dor. Valoriza a queixa de dor. Dor não é normal. Ter dor não é normal.
Se fosse endometriose no homem, a minha cunhada fala, já teria uma cura já com um remédio que você toma. É verdade. Mas pra mulher, pô, sacanagem ainda não ter algo tão fácil e tão prático, né? Porém, hoje a gente já tem uma quebra de tabu que a gente tinha das nossas avós, das nossas mães, que é menosprezador. Então, valorizador. Se tem dor, não é normal, procure especialista, faça os exames, muda a rotina. Então, eu acho que esse é o principal virada de chave. E não é só questão de cólica, né? A gente fala dor de cabeça, dor na coluna, qualquer dor, gente, tem que procurar uma ajuda, né? Porque não dá, gente. É que a gente fala assim, né? Que a gente já cresce com aquele negócio na cabeça. Não, mulher sofre na hora que vira adolescente, mulher sofre depois com os namoradinhos, aí todo mundo tá chorando, aí emocional, daí a mulher sofre quando vai ter o bebê, porque daí, meu Deus do céu, porque não é fácil ter um bebê, gente. Né? Pra quem faz parto normal, pra quem sofre todas as dores, meu Deus do céu, eu tive 2 cesáreas, mas assim, eu sofri tudo que podia ter sofrido no mundo, então eu sei que não, assim, claro, né, gente, é lindo, eu amo ser mãe, tenho minhas 2 filhas, foi tudo certinho na hora da cesárea, mas eu sofri bastante, então a gente já pensa assim, não, porque sente dor, e não é bem isso, né, tem que pensar um pouquinho, né, doutor, tem que tomar esse cuidado, porque a gente acha tanto que é normal e não é normal, Perfeito. né, e não é normal, né. Mais alguma informação que o senhor gostaria de acrescentar? Que mensagem que o senhor gostaria de deixar sobre esse tema, então, para as mulheres e para os maridos que estão nos ouvindo e nos acompanhando? Eu acho que se começar com o marido é paciência, né? Então, às vezes a gente não entende, isso falando como homem, né? A gente não entende o que a mulher está passando, porque a mulher ela tem essa característica de tentar segurar a dor, segurar o que está passando, está sofrendo, mas está mantendo a casca, está mantendo ali firme. Entenda a sua esposa, entenda a sua companheira, entenda a sua irmã, a sua mãe. Então, tentam entender e valorizar. Então, eu acho que o simples fato de você não diminuir ou não menosprezar esse tipo de queixa é importante. O paciente tem dor para ter relação. Então, valoriza isso também. Por que está tendo? Vamos no médico, vamos conversar lá com o médico, né? Então, buscar essa ajuda. E para paciente, valoriza seus sintomas. Então, se você tem dor, tem desconforto, o paciente está tentando engravidar, não está conseguindo, vá atrás do especialista, busque. Às vezes, pode ser essa danada da endometriose. Verdade. Nossa, que ótimo. Uma aula sobre a endometriose nessa 1 hora de entrevista. Doutor, Eu falei que era pouco. Muito obrigada. Porque assim, a gente fala, nossa, 1 hora, mas 1 hora passa muito rápido, é muita informação, né? E assim, você sempre gostou dessa área, assim, pra trabalhar? Como que é? Durante a residência, Que é uma coisa né? específica, né? Sim, sim. Mas durante a residência, a gente tem ali algumas áreas, né? Tá. Que a gente vai se aprofundando. E esse foi um tema bacana. Meu foco hoje ele é mais cirúrgico. Porém, o tratamento clínico a gente faz também, né? E isso é legal de ver o resultado. Então, a partir do momento que tem essa virada de chave, que a mulher começa a mudar a rotina dela, ela fala assim, poxa, William, melhorei. Cara, isso é gratificante. Nossa, Isso sim, é gratificante. né? Você vai fazer a cirurgia na paciente, ela te manda lá um mês depois, 2 meses depois, beta positivo, depois da cirurgia. Então, esse é um dos nossos, assim, gosto, a vontade de trabalhar com isso. Motivação, Tem né? resultado. Então, Que quando você legal, trata, doutor. é algo que te dá resultado, né? Parabéns. E como que foi? Que legal, Conta um pouquinho que legal. da sua história pra gente. Quem é você? De onde você veio? É de Curitiba? Veio de outra região? Gente, que você que tá assistindo aí, ó, sabe que o William Teru Nakanishi é mestiço aí, ó, um A japa. família veio do Japão. Conta um pouquinho pra gente como é que a medicina entrou na tua vida. Desde criança, que a gente estava conversando ali, eu fiquei curiosa, porque a gente estava conversando ali um pouquinho antes da entrevista, e eu falei que desde criança eu queria ser jornalista e repórter, porque eu já brincava com o microfone desde pequena. A minha mãe tinha um gravadorzinho, Gia, assim, que colocava fita cassete. E eu já pegava aquele microfone, colocava e já saía entrevistando todo mundo e falando. Então já era um talento desde pequena. E no seu caso? Não, perfeito, né? Eu sou natural de Londrina, então, norte do Paraná. Londrina tem bastante japonês. Tem, uma colônia enorme lá, né? Maringá também. Maringá também. Mas eu vim um pouco tardio, talvez, né? Em 2012 eu tô aqui em Curitiba e desde então fiquei, né? Então vim, estudei, me formei, fiz a residência, trabalho agora e acabei ficando aqui em Curitiba. Que legal. E esse desejo, né, de trabalhar na área médica desde pequeno, né? Desde criança.
A gente era, digamos assim, influenciado, né? Mas acabou sendo um gosto que a gente Mas a levou sua pra família é frente. de Por amor, médicos? né? Ninguém. Olha só, sério? foi influenciado então por quem? Principalmente pela minha mãe, né? A mãe falou assim, Ah. opa, eu gostaria, né, que tivesse um médico, primeiro médico da família, né? Família. Plantou a sementinha. E deu certo. Que Legal. legal, que Que bom. Então, parabéns aí pra mãe. A mãe que já quer japa ou não? É o pai? Não, o pai é japa. Ah, o pai é japa. E você vê que ficou uma mistura bonita, né? Verdade. Eu tenho um japa também em casa. O É isso Vinícius também, meu filho. Tem um japinha também. É isso aí, gente. Então, né, agradecendo mais uma vez aí, doutor William, ginecologista, especialista em endometriose. Então, você quer saber mais? Tem a rede social qualquer sua? DR William Teru, que acho que é fácil, Dr. William Teru. William Aham. Teru. Tá. Isso, bem fácil. E no site do Eco lá, bem fácil de achar a gente. É verdade, gente. Olha, eu quis lá pesquisar, eu coloquei só o nome do doutor, já apareceu. É bem facinho mesmo de encontrar, né? É Teru, é T-E-T-E-R-U? Isso é difícil, né? O. O Teru. T-E-R-U-O. Teruo. Teruo. Legal. Que bacana. Isso aí, Então, muito isso obrigada aí. pela sua Muito presença, pela sua obrigada. participação e esclarecimentos aqui. Obrigado, gente. Eu que Isso agradeço aí. pelo convite de novo. Obrigada. E vocês fiquem com a gente, porque daqui a pouquinho tem mais e a gente vai falar sobre relacionamento. Será que a mulherada é a mais feliz se relacionando com homens feios? Será mesmo? Eu não sei, porque aqui só tem Vamos ver. bonito. Olha, o Alexandre é gato, a mulher dele é gata, o doutor é bonito. Eu não sei te dizer. Eu só Eu me sei relaciono também com não, hein, bonito gente? também. É verdade. Feio aqui comigo não tem vez. Tô brincando, gente. A gente volta daqui a pouquinho. Até já. Salve a voz, se Deus tivesse me dado